Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu queria falar sobre um livro que acho que talvez vocês já leram e tal, mas eu acho interessante falar sobre ele. Para quem não conhece o livro, eu estou falando para vocês também. É uma boa dica de leitura. É O Duplo, de Dostoiévski. Enfim, o livro ele conta a história, né, de uma pessoa que trabalha numa repartição pública e ele se sente perseguido, assim, ele acha que tem inimigos, né, então ele vive naquela situação assim meio limite. E a impressão do livro que eu tenho, eu não vou falar o nome do personagem porque nome russo para mim é muito complicado, tá, gente? Mas esse protagonista, ele vive, parece que ele sempre está numa vertigem, numa queda, né? Os inimigos, a realidade e a imaginação dele se misturam, parece que ele sempre está num estado esquizofrênico, né? Foi isso que eu senti. E as coisas pioram quando ele encontra uma pessoa igual a ele, um duplo, e que começa a ganhar espaço, as pessoas começam a gostar dele, do seu duplo, né? E ele é mau caráter, e aí fica uma disputa entre o protagonista e o seu duplo, né? Que é o contrário a ele e quer prejudicá-lo, né? Que quer pegar o espaço dele, né? Então, o tempo todo é isso, né? Essa vertigem, ele na disputa lá com o seu opositor, que é o seu duplo, o seu igual, e aí fica nessa queda o tempo todo, né? Uma queda, sempre está no abismo o personagem. E aí, uma coisa que eu achei bem interessante, bem irônico, é que o narrador, ele, o tempo todo, ele chama o protagonista de herói, que literalmente, o significado de herói, né, literalmente o personagem, o protagonista, ele não tem nada de herói, né? Ele é uma pessoa muito frágil, ele é uma pessoa com problemas, com fragilidade mental, físico, entendeu? Então ele é completamente diferente, né, do ideal de herói. Aí que eu achei interessante, porque se aproxima da realidade, né? Principalmente da realidade em que eu vivo, assim, né? Que as pessoas, elas não são heróis nem heroínas e vivem o dia a dia, o cotidiano, muitas vezes têm seus traumas, suas coisas, mas precisam viver, precisam continuar, né, na labuta, trabalhar, apesar do seu interior estar em frangalhos, mas tem que fazer, tem que sobreviver, né? Então é um personagem que se aproxima muito da realidade, né? Ele é um personagem muito verossímil, muito realista por causa disso, porque se aproxima da gente, do real, né? Que as pessoas também são muitas vezes um caos, né? Assim, de pensamentos, de traumas também, e que tem que continuar a viver. E muitas vezes vive naquela coisa né, dos inimigos, né, de achar que todo mundo está contra, né? Mas mesmo assim tem que continuar a viver. Então é um tipo de literatura que se aproxima muito com a literatura contemporânea, né? A literatura contemporânea que eu estou falando é do século XX e do século XXI, que justamente muitos, né, retratam o protagonista, né, os personagens como pessoas muitas vezes frágeis, com problemas, né?
não é, e não aquele herói clássico, forte, com poderes mirabolantes. Não, são pessoas comuns que têm que viver o dia a dia e muitas vezes são massacradas pela sociedade, né? E o que acontece muitas vezes, e o que aconteceu com o personagem principal desse romance, o Duplo, né? Ele, de uma certa maneira, ele é massacrado, né, pela sociedade, e também ele tem que lutar contra ele mesmo também, né, porque de uma certa maneira esse duplo é ele, né, de uma certa maneira. Então ele tem que lutar contra ele mesmo, né, mostrando também que muitas vezes a constituição do eu, ele é fragmentado, né? Ele não é inteiro, a gente não é inteiro, né? A gente, de uma certa maneira, a nossa individualidade, ela é super fragmentada, né? Em outros eles, né? Nos outros, né? Que os outros também estão dentro da gente. E então é isso, né? Foi uma primeira leitura, tá? Lógico que eu tenho que ler mais vezes, mas o bacana dessa minha primeira leitura do livro foi que é um personagem que se aproxima muito da realidade e da gente mesmo, né? E que faz pensar, né, sobre o mundo em que a gente vive e como está, né, o nosso interior, né? Então é isso, gente. Quem quiser ler, eu recomendo. Duplo de Dostoiévski.